Existem mentiras tão sutis que passam despercebidas, mas que podem destruir vidas. E é por isso que o diabo é chamado de pai da mentira. Quer que você duvide do amor de Deus, ignore a verdade e perca a esperança. Hoje vamos revelar as 4 maiores mentiras que ele quer que você acredite. Mentiras que enganam gerações, mas que, quando conhecidas, perdem todo o poder. Prepare-se para enxergar a verdade que liberta, transforma e enche de propósito seu coração. A primeira mentira: você não é amado por Deus. Essa é talvez a mais antiga e mais cruel das mentiras. O inimigo sussurra nos ouvidos dos filhos de Deus: Deus não se importa com você. Se ele realmente se importasse, não teria deixado isso acontecer. Ele não te ouve, não te vê, não te ama. Quantas vezes essa mentira já tentou dominar o coração humano? Ela é poderosa porque se alimenta da dor, da frustração e das feridas emocionais que todos nós carregamos. E ele se aproveita dessa situação, porque ele vê que você está fraco espiritualmente. Quando passamos por perdas, quando as orações parecem não ser respondidas, quando enfrentamos a solidão, essa voz aparece tentando nos convencer de que somos rejeitados pelo próprio Criador. Mas isso não é verdade. Mas a palavra de Deus desmascara essa mentira de forma clara. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe prova maior de amor do que essa. O amor de Deus não depende do nosso desempenho, do nosso passado, nem das nossas falhas. É um amor incondicional. O inimigo sabe que se ele conseguir fazer alguém acreditar que não é amado, essa pessoa viverá como órfã espiritual e será uma presa fácil para o inimigo, sem esperança, vulnerável a qualquer engano. Por isso, precisamos combater essa mentira com a verdade. Você é amado. O amor de Deus é a sua identidade. É interessante notar que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos afastar desse amor. Ou seja, quando o inimigo diz você não é amado, ele está tentando roubar exatamente aquilo que é o centro de você, a nossa fé. E aqui está a lição. Não devemos avaliar o amor de Deus pelas circunstâncias, mas pela cruz. A cruz é a resposta eterna de Deus à mentira do inimigo. A segunda mentira: o pecado não tem consequências. Essa é uma das mentiras mais sutis, mas também uma das mais perigosas. O inimigo quer que você acredite que pode viver de qualquer jeito, que pode se entregar às paixões, às vontades do coração e aos desejos da carne, e que no final vai dar tudo certo. Foi exatamente essa mentira que ele usou no Éden. Quando a serpente disse a Eva, certamente não morrerás, estava dizendo que a desobediência não teria nenhum efeito real, que Deus estava exagerando, que os limites estabelecidos eram desnecessários. E assim, Eva caiu miseravelmente na armadilha, acreditando que poderia romper com o mandamento divino sem colher consequências. Hoje, o inimigo repete a mesma mentira, mas com roupagens modernas. Ele sussurra: todo mundo faz isso, não tem problema. Você merece ser feliz. Deus é amor, Ele vai perdoar mesmo. E aqui precisamos ser claros. Sim, Deus é amor. Sim, Deus perdoa. Mas isso não significa que o pecado seja inofensivo. O pecado sempre cobra um preço. Pode ser a perda da paz, a destruição de relacionamentos, a escravidão em vícios ou até a morte espiritual. Paulo escreveu em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O inimigo tenta minimizar o peso do pecado porque sabe que quando uma pessoa brinca com ele, acaba sendo dominada. O pecado nunca vem sozinho. Ele sempre cresce, sempre se expande. Tiago explica que o pecado começa com o desejo, depois gera a ação e finalmente produz a morte. E aqui está um ensinamento poderoso. Não se trata apenas de evitar o pecado por medo do castigo. Trata-se de entender que Deus nos chama para a santidade porque Ele sabe que o pecado nos destrói. Os mandamentos de Deus não são correntes para nos aprisionar, mas cercas de proteção para nos guardar. Imagine um pai que coloca limites para o filho não brincar na beira de um precipício. Esses limites não são falta de amor, mas justamente expressão de cuidado. Assim também são as leis de Deus. E, portanto, Deus quer o bem de seus filhos. Portanto, quando o inimigo diz o pecado não tem consequências, ele está tentando nos fazer acreditar que podemos ser senhores de nossa própria vida. Mas a verdade é que, se deixarmos o pecado reinar, ele se tornará nosso tirano. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos livres do jugo e da prisão que o pecado traz. A segunda mentira: o pecado não tem consequências. Essa é uma das mentiras mais sutis, mas também uma das mais perigosas.
O inimigo quer que você acredite que pode viver de qualquer jeito, que pode se entregar às paixões, às vontades do coração e aos desejos da carne, e que no final vai dar tudo certo. Foi exatamente essa mentira que ele usou no Éden. Quando a serpente disse a Eva, certamente não morrerás, estava dizendo que a desobediência não teria nenhum efeito real, que Deus estava exagerando, que os limites estabelecidos eram desnecessários. E assim, Eva caiu miseravelmente na armadilha, acreditando que poderia romper com o mandamento divino sem colher consequências. Hoje, o inimigo repete a mesma mentira, mas com roupagens modernas. Ele sussurra: todo mundo faz isso, não tem problema. Você merece ser feliz. Deus é amor, Ele vai perdoar mesmo. E aqui precisamos ser claros. Sim, Deus é amor. Sim, Deus perdoa. Mas isso não significa que o pecado seja inofensivo. O pecado sempre cobra um preço. Pode ser a perda da paz, a destruição de relacionamentos, a escravidão em vícios ou até a morte espiritual. Paulo escreveu em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O inimigo tenta minimizar o peso do pecado porque sabe que quando uma pessoa brinca com ele, acaba sendo dominada. O pecado nunca vem sozinho. Ele sempre cresce, sempre se expande. Tiago explica que o pecado começa com o desejo, depois gera a ação e finalmente produz a morte. E aqui está um ensinamento poderoso. Não se trata apenas de evitar o pecado por medo do castigo. Trata-se de entender que Deus nos chama para a santidade porque Ele sabe que o pecado nos destrói. Os mandamentos de Deus não são correntes para nos aprisionar, mas cercas de proteção para nos guardar. Imagine um pai que coloca limites para o filho não brincar na beira de um precipício. Esses limites não são falta de amor, mas justamente expressão de cuidado. Assim também são as leis de Deus, e portanto, Deus quer o bem de seus filhos. Portanto, quando o inimigo diz o pecado não tem consequências, ele está tentando nos fazer acreditar que podemos ser senhores de nossa própria vida. Mas a verdade é que, se deixarmos o pecado reinar, ele se tornará nosso tirano. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos livres do jugo e da prisão que o pecado traz. A terceira mentira: você pode viver sem Deus. Essa é talvez a mentira mais difundida em nossa geração, principalmente vista nos jovens. Meus irmãos, o inimigo tenta convencer as pessoas de que Deus é desnecessário, que ele é apenas uma ideia ultrapassada, que a vida pode ser plenamente vivida sem fé, sem responsabilidade, sem a presença do Criador. Essa mentira não é nova, é velha. Desde a Torre de Babel, a humanidade tenta construir sua própria vida independente de Deus. O homem acredita que pode criar seu próprio destino, sua própria moralidade, seu próprio caminho. A sociedade atual exalta a autossuficiência. Seja você mesmo, siga seu coração, confie apenas em si, você não precisa de ninguém. Mas por trás desse discurso de liberdade se esconde uma prisão invisível. A escravidão do vazio. Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Essas palavras são um lembrete de que a vida verdadeira, o fruto duradouro, a paz que não se abala, só existem em Cristo. O mundo oferece prazeres momentâneos, mas não oferece sentido eterno. O inimigo quer que você acredite que pode viver sem Deus, mas a verdade é que fomos criados para Ele. Somos como um peixe fora da água quando tentamos viver afastados da sua presença. É interessante notar que muitos só percebem a profundidade dessa mentira quando enfrentam crises. A perda de um ente querido, uma doença, uma falência, a solidão. Nesses momentos, o coração humano percebe que não é tão autossuficiente assim. Que existe um vazio que nada preenche. Quando você cai, em tentações da carne, a cobiça dos olhos, e a imoralidade sexual, como também a perversão e a nudez, vícios, esse vazio só tende a aumentar. O rei Davi, no Salmo 42, descreve sua alma sedenta. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa sede é a marca de que fomos criados para viver em relacionamento com o Criador. Aqui está a lição. Viver sem Deus é como caminhar em um deserto sem água. Você até pode dar alguns passos, mas logo a sede chega. E quanto mais tenta se satisfazer em cisternas vazias, mais percebe que nada substitui a fonte verdadeira. Por isso, quando o inimigo sussurrar que você pode viver sem Deus, lembre-se, a verdadeira liberdade não está em se afastar do Criador, mas em se render a Ele. O filho pródigo acreditou na mentira da independência, mas só encontrou plenitude quando voltou para a casa do pai. Curte, comenta e compartilha. Você pode ser o motivo de alguém conhecer a verdade hoje. A quarta mentira: não existe esperança para você.
Essa é a mentira que o inimigo guarda para os momentos mais sombrios da vida. Quando a culpa aperta, quando os erros do passado parecem insuportáveis, quando as portas se fecham e a alma é tomada pela angústia, ele sussurra: para você não tem mais jeito. Você já falhou demais. Deus não vai te perdoar. Sua história acabou. Essa mentira é devastadora porque rouba da pessoa a capacidade de sonhar, de recomeçar, de acreditar no poder transformador da graça de Deus. Muitos entram em desespero e até desistem da própria vida porque acreditaram que não havia mais esperança. Mas a verdade do Evangelho é exatamente o oposto. Em Cristo sempre existe esperança. A cruz não é apenas um símbolo de perdão, mas de novos começos. O próprio apóstolo Paulo, que antes perseguia cristãos, foi alcançado pela graça e se tornou um dos maiores missionários da história. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja. O inimigo diz: não existe esperança para você. Mas Deus responde em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus vê o seu passado e o seu presente, mas Ele abençoará o seu futuro e será de muitas bênçãos. Não importa o tamanho do erro, não importa quão fundo alguém tenha caído, em Cristo sempre existe uma mão estendida, sempre existe perdão, sempre existe vida nova. O Evangelho é boa notícia exatamente porque alcança os que o mundo considera sem solução. Aqui está a lição. Quando o inimigo tenta selar sua história com um ponto final, Deus entra em cena e coloca uma vírgula dizendo: ainda não acabou. Eu tenho algo novo para você. Conclusão. Vimos que existem 4 grandes mentiras que o inimigo quer que você acredite. Você não é amado por Deus. O pecado não tem consequências. Você pode viver sem Deus. Não existe esperança para você. Essas mentiras não são apenas ideias soltas. Elas são estratégias espirituais para afastar você da verdade. E a verdade é uma só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cada uma dessas mentiras pode ser combatida olhando para a cruz. A cruz prova que somos amados. A cruz mostra que o pecado é sério, mas que a graça é maior. A cruz revela que não podemos viver sem Deus, porque Ele se fez homem para habitar conosco. E a cruz é a maior demonstração de esperança. A morte não foi o fim. A ressurreição abriu um novo começo. O que podemos aprender dessa lição? Que precisamos vigiar o que entra em nossa mente e em nosso coração. Que precisamos confrontar as mentiras com a palavra. E, acima de tudo, que precisamos lembrar diariamente que somos filhos amados, chamados à santidade, dependentes de Deus e herdeiros de uma viva esperança. Portanto, da próxima vez que o inimigo tentar plantar dúvidas, lembre-se, ele é o pai da mentira, mas nós servimos ao Pai da verdade.